O primeiro ato de vingança pela morte do terrorista Osama Bin Laden atingiu o país onde ele se escondia havia pelo menos 5 anos, o Paquistão. O Talibã cumpriu as ameaças e já chega a 80 o número de mortos no ataque de terroristas suicidas contra uma academia paramilitar no noroeste do país. Os recrutas comemoravam a volta para casa ao fim de um período de treinamento quando sentiram uma forte explosão. O primeiro terrorista chegou em uma moto e detonou os explosivos no meio do grupo. Muitos jovens foram atingidos quando se preparavam para embarcar nos ônibus que os levariam para rever as famílias. Quando pessoas que estavam perto correram para socorrer as vítimas, veio o segundo terrorista, também de moto, e a nova explosão. 65 militares recém-formados estão entre os mortos. O Talibã paquistanês assumiu a autoria do atentado. Um porta-voz do grupo declarou que a ação foi lançada para vingar a morte de Osama Bin Laden e ameaçou com novos ataques. Perto da casa onde o terrorista foi morto, um grupo de simpatizantes marchou pelas ruas da cidade e também prometeu vingar Bin Laden. Em Lahore, a segunda maior cidade do país, dezenas de advogados fizeram uma manifestação contra os Estados Unidos durante as orações dedicadas à memória do terrorista. Osama Bin Laden foi morto na ação de militares americanos que invadiram a fortaleza onde ele se escondia com a família a apenas 50 quilômetros de Islamabad. A descoberta do terrorista mais procurado do mundo em uma área urbana tão próxima da capital levantou dúvidas sobre que tipo de ajuda Osama Bin Laden poderia ter dentro das estruturas do Estado do Paquistão. E para falar sobre o atentado e as ameaças da Al-Qaeda, está aqui no estúdio o professor de História da UERJ e da Unirio, Edgar Leite. Professor, boa tarde. Boa tarde, sim. Da mesma forma que tem americanos que criticam o volume de dinheiro que os Estados Unidos investem nesse combate ao terrorismo, também tem gente que já começa a questionar a forma como os terroristas estão praticando suas ações, muitas vezes e frequentemente contra inocentes. Como é que o senhor acha que pode ficar parada essa discussão aí, para ficar melhor parado do que agora? Eu acho que a plataforma política terrorista, de uma forma geral, não é positiva. Quer dizer, ela é destrutiva, basicamente. Então, Ela é desagregadora, portanto. Ela é desagregadora, porque não existe ali nenhum tipo de programa de construção institucional, na verdade. É uma reação conservadora, no fundo que eles têm uma utopia religiosa antimoderna, né? E aí, é claro, mais cedo ou mais tarde, há um esgotamento disso, porque eles não conseguem estabelecer nenhum parâmetro futuro razoável para as sociedades nas quais eles vivem. Né? Você acha que é mais ainda dente por dente, olho por olho, do que propriamente a construção de qualquer proposta? Sem dúvida, sem dúvida. Eles não têm nenhuma plataforma política consequente, né? Então isso é muito desarticulador. A morte de Bin Laden sufocou um pouco aquele noticiário, professor, que está acontecendo no Egito, por exemplo, em outros países, no próprio Iêmen, onde um certo desejo de transformação da juventude. O senhor acha que esta onda é uma onda mais forte e mais longa do que essa, mais localizada de grupos terroristas? Olha, a gente sempre espera que sim, mas a verdade é que a morte de Bin Laden mostrou que o problema do fundamentalismo religioso e o terrorismo como prática política continua muito forte no mundo muçulmano. Quer dizer, talvez não nos países árabes mediterrâneos, né, mas como um todo é um problema grave para a futura modernização desses países. E aí qual seria, na sua opinião, a consequência disso do ponto de vista interno? Porque enquanto os Estados Unidos, a Europa, tiverem essa atuação mais incisiva em solo que não são dos seus países, certamente haverá essa repulsa por parte daqueles que residem ali, né? Um país como o Paquistão, por exemplo, está em processo de desagregação. Se comenta muito sobre a falência do sistema educacional paquistanês, da falência das instituições paquistanesas. Então, a continuar o domínio da política paquistanesa por esses grupos radicais, conservadores, né, religiosos e terroristas, fica muito difícil você prever um bom futuro para o Paquistão e para suas relações internacionais. Agora, professor, ali tem a Índia, né, ali perto, em silêncio. E a Índia é uma rival do Paquistão. Quer dizer, como é que o senhor vislumbra esse papel da Índia na região? A Índia há muitos anos denuncia o Paquistão como sendo um núcleo de terrorismo. Né? Uns 2 anos atrás, houve aquele atentado naquele hotel em Mumbai, né? E ficou claro que os grupos tinham sido treinados no Paquistão. Né? Então, a Índia é, nesse momento, uma força que pode vir a conter o Paquistão. O problema ali é que os dois países são potências nucleares, porque esse é um outro problema do Paquistão. É verdade. Ele tem lá uma meia dúzia de ogivas que instabilizam o futuro, né? E os Estados Unidos, talvez por isso, entre outras razões, os Estados Unidos têm muita cautela
ao se relacionar com o Paquistão. Quer dizer, ele sabe muito bem que uma desestabilização total do Paquistão pode ser desastrosa, não só para a Índia, para a região toda, mas para o mundo. Professor, tem gente que diz também que Bin Laden já não teria a força que tivera no passado e que a morte dele tem um caráter simbólico muito forte, mas não exatamente de controle da Al-Qaeda, que já se ramificou em várias unidades, até em separado. Acha o senhor o quê? Esta morte do Bin Laden, por exemplo, pode acirrar essas ações mais localizadas de grupos terroristas ou haverá condições de se ter aí alguma possibilidade diplomática de entendimento? Eu acho que para os grupos terroristas, um ato como esse estimula neles, sem dúvida, uma necessidade de vingança, porque eles raciocinam basicamente em número de mortos, né? E a morte do Bin Laden foi uma derrota política para eles. Sem dúvida. Né? Então, eles devem dar continuidade ao seu processo de reação, que, aliás, vem acontecendo, independente da morte de Bin Laden ou não. Eles continuam agindo, principalmente no Paquistão e no Afeganistão, e eventualmente na Índia. Então, é claro que eles não têm muitas perspectivas além de continuar agindo. Professor, e qual seria, então, agora, lhe parece, mais no curtíssimo prazo, 2, 3 anos, e se Barack Obama vencer a eleição no ano que vem, talvez mais 4 anos, né, de uma política ainda continuista, né? Qual que o senhor acha que deve ser o papel dos Estados Unidos no seguinte sentido? Eles estavam no Iraque pretendendo sair de lá, estão no Afeganistão ainda sem data para fazê-lo, do ponto de vista objetivo. E agora, com essa situação de tensão, é preciso atacar o inimigo, acuar o inimigo no seu terreno também. Como é que o senhor acha que pode ter saída para os americanos? Bom, o Obama vem sendo muito criticado no front interno nos Estados Unidos com relação ao que eles chamam de indecisões e precariedades no momento de tomar decisões sérias e fortes. A morte do Bin Laden foi um ponto para ele junto a essa crítica, mas ele continua sendo criticado, quer dizer, os falcões, os grupos mais conservadores nos Estados Unidos prefeririam... E mais republicanos? Os republicanos, por excelência, eles prefeririam decisões muito mais fortes dos Estados Unidos. De que tipo, professor, o senhor acha que... Enquadrar mais, por exemplo, o Paquistão nessa história toda, né? Porque uma posição de mais firmeza diante do governo paquistanês, um exemplo, né? Ou uma atitude mais firme diante do Gaddafi, por exemplo, né? E o Obama, ele tende a uma posição meio ambígua. Quer dizer, ele não se incomoda em determinar a morte de Bin Laden, mas ao mesmo tempo ele dá a Bin Laden um enterro, uma sepultura, não um enterro, né? Ele vai jogado no mar, mas um sepultamento. Pelo menos divulga isso, é mais respeitoso. De uma forma respeitosa dentro da tradição muçulmana. Esse é um tipo de coisa, por exemplo, que para os republicanos não faz muito sentido, né? As duas coisas, né? Como as duas coisas se relacionam. Então a gente não sabe se o Obama continuar, a briga interna nos Estados Unidos vai continuar também com relação à sua política externa. Professor, muito obrigado por ter vindo aqui mais uma vez ao estúdio do Jornal da Globo News. Muito obrigado, boa tarde, professor. Obrigado.